Amém. Queria pedir para acender a luz aqui em cima, que eu já sou meio moreninho assim, senão ninguém me enxerga, né? Amém. Senhor, nós colocamos diante do Senhor essa palavra e pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos guie a toda a verdade, que nos conduza, Senhor, debaixo da Tua vontade. O Senhor nos dirija, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar e que essa palavra se torne viva em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós. Depois de Oséias, depois de Ezequiel, depois de Jeremias, depois de Joel. Amós, capítulo 3, versículo 3. Cheguei complicando a vida de vocês aí, né? Amós é um livro bem curtinho, no meio de vários livros curtos, às vezes a gente tem dificuldade de achá-lo aí. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. O texto é bem simples, um texto conhecido nosso. Diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Algumas versões dizem assim: andarão dois juntos, se não concordarem? Esse texto é um texto muitas vezes usado como uma desculpa, como uma justificativa para que a gente não ande com algumas pessoas, né? Claramente a gente usa esse texto para dizer assim: mas nós não concordamos, então não tem como andar junto. E a gente até argumenta, né? Diz assim, e é bíblico, que a Bíblia fala assim: como é que andarão dois juntos se não concordarem? Mas esse texto ele está dentro de um contexto de um capítulo que é uma exortação de Deus ao seu povo para voltarem os seus corações para Ele. Um povo que tinha se extraviado do Senhor, e o Senhor faz uma exortação para o seu povo, para se aproximar, para voltar a andar com Deus. E é sobre esse assunto, andar com Deus, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Andar com o Senhor. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Gênesis no capítulo 5. Gênesis já ficou mais fácil de encontrar, né? Vamos ler do versículo 21 até o 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. É interessante que a Bíblia ela sempre traz detalhes que, quando nós olhamos de maneira superficial, eles passam despercebidos por nós. Mas quando a Bíblia estabelece aqui que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, essa expressão aqui, separando a fase de vida de Enoque até o nascimento do seu filho Matusalém, Deus está traçando numa narrativa a história da vida de Enoque. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém. Percebe? A separação que Deus faz aqui. Por que descreve que ele tinha 65 anos quando nasceu Matusalém? E daí na sequência fala assim: depois que nasceu Matusalém, Enoque andou com Deus. Quer dizer que ele não andava com Deus antes. Tem uma separação.
temporal nesse texto. 300 anos ele andou com Deus e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. Dá uma olhada num texto tão pequeno, né? Diz 2 vezes aí que Enoque andava com Deus. E andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Enoque foi um dos homens que a narrativa bíblica nos mostra que não passou pela morte. Enoque foi um homem que Deus o levou, Deus o transladou, Deus o tomou para si. E é a respeito disso que nós vamos falar nessa noite. Que Enoque, esse homem que viveu 65 anos e gerou Matusalém e andou com Deus, seu filho Matusalém viveu 969 anos, seu pai Jared viveu 962 anos. E é interessante que a narrativa bíblica diz que Enoque viveu 365 anos. Então, se comparar com o tempo de vida de Matusalém, seu filho, que viveu 969 anos, com o seu pai, Jared, que viveu 962 anos, é como se a gente pegasse a estimativa de vida dos nossos dias hoje, onde o seu pai viveu 90 anos, o seu filho talvez tenha vivido uns 95, e ele viveu só até os 30. Viveu praticamente 1/3 da vida do seu pai e 1/3 da vida do seu filho. Na semana passada, o Jefferson fez uma ilustração com um rolo de barbante e falava sobre a eternidade, sobre a vida eterna. E mostrava que dentro do aspecto da eternidade, a nossa vida talvez fosse só aquela primeira pontinha daquele rolo de fio, de barbante, comparado à vida eterna. Significa que essa fase, esse estágio nosso aqui na terra, o qual nós damos tanta importância, é tão pequeno, é tão minúsculo, quando comparado à vida eterna. E aí cabe uma pergunta para nós: com qual régua a gente mede a vida? Se a vida é medida em quantidade, Enoque viveu pouco. Se a gente mede a nossa vida em quantidade, quando a gente olha para essa história, quando o pai viveu 969 anos, o filho viveu 969, o pai viveu 962, ele só viveu 365 anos. Nessa proporção ele viveu muito pouco se a nossa medida é quantitativa. Se a vida é medida por conquistas, a vida de Enoque então seria considerada nos nossos dias hoje um fracasso. Porque a gente encontra quase nada a respeito dele na Bíblia. Não fala que ele conquistou coisas. Quando a gente compara a vida de Enoque, por exemplo, com Caim, a Bíblia mostra que Caim, vocês conhecem a história de Caim, né? Caim é aquele que matou Abel, aquele que foi amaldiçoado, aquele que se afastou da presença de Deus, foi viver longe de Deus, construiu uma cidade. Comparado com a vida de Caim, Caim tinha uma lavoura, criou uma cidade, teve muitos filhos e filhas. Quando a gente compara a vida de Enoque com a vida de Caim, se o padrão é prosperidade, Caim teria sido muito mais bem sucedido que Enoque. Enoque nem contaria para nós. Caim sim seria esse homem muito importante, constituiu família, sua geração prosperou,
seus filhos criaram uma cidade que tinha industrialização, fabricava objetos de cobre, de ferro, tinha cultura, tinha música, tinha harpa, tinha flauta, tinha agricultura, tinha pecuária, tinha riqueza, e também tinha pecado, tinha poligamia, tinha assassinato crescente. O mal se multiplicava ao ponto de alguém matar por ser ferido e depois matar por ser pisado. Essa é a história contada em Gênesis 4, do 16 a 23. A gente vai conhecer a história da cidade que Caim fundou, da família de Caim, dos descendentes de Caim, e quanto eles prosperaram. E aí eu faço uma pergunta para vocês: é possível prosperar sem Deus? Esse texto mostra que sim, porque diz que ele tinha gado, eles tinham rebanhos, eles fabricavam instrumentos de cobre, quer dizer que tinha cobre, tinha metais, tinha ciência. Nos nossos dias isso aqui seria considerado ciência. Tinha cultura, porque tinha instrumentos de flauta, de harpa, tinha agricultura, tinha pecuária, tinha riqueza e tinha pecado. Na nossa sociedade, onde as performances são medidas o tempo todo, Enoque não seria um exemplo de sucesso para nós. Se conquistar uma cidade for o nosso padrão, então Caim seria esse modelo de sucesso para os nossos dias. Só que tem um problema: Caim retirou-se da presença do Senhor. Ele prosperou? Prosperou, mas prosperou sem Deus. E sabe qual que é o resultado de prosperar sem Deus? Inferno, morte eterna, condenação eterna. O problema não é prosperar, o problema é prosperar sem Deus. O problema é se afastar da presença do Senhor. Abra a tua Bíblia em Provérbios 31, 32. Provérbios 31, 32. Há quem diga que o livro de Provérbios pode ser usado como um livro de meditação. Opa, referência errada então. Mas não é o 31. Para aí que nós vamos achar. Voltando a falar de Provérbios, Provérbios pode ser usado como um livro de meditação. Ele pode ser lido um capítulo por dia, com muita riqueza, como não, deixa eu ver. O texto é assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. É esse texto. Depois eu acho a referência, eu anotei errado aqui. Esse texto de Provérbios fala que melhor é o longânimo. Muito obrigado. 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que tomou a cidade. Tem outra versão que diz assim: melhor é aquele que consegue controlar a sua ira do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Quer dizer que maior é aquele que consegue conquistar a si mesmo, dominar a si mesmo, do que aquele que conquista uma cidade. Ou
nas palavras de Jesus, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se a gente for adotar os critérios atuais para comparar a história de Jesus, por exemplo, Jesus não seria um modelo de sucesso para nós. Jesus morreu cedo, com 33 anos. Ele foi tido pelo governo romano como alguém que promovia uma espécie de revolução, mas ao mesmo tempo era uma espécie de contrariedade ao governo. Ele foi rejeitado pelos seus, foi abandonado pelos amigos. Jesus, segundo o padrão atual dos nossos dias, Jesus não seria um modelo de sucesso. Enoque não seria um modelo de sucesso. Moisés deixou a glória do Egito para viver no deserto, sem recurso algum, para viver com aquilo, apenas aquilo que Deus o supria. Não seria um modelo de sucesso para os nossos dias. Modelo de sucesso para os nossos dias seria permanecer no palácio, na linha de sucessão do faraó, e quem sabe ser o próximo faraó. No padrão de sucesso dos nossos dias, Moisés seria um homem que foi contra o padrão de sucesso atual. E o que falar dos profetas, então, que deram suas vidas por uma palavra do Deus Altíssimo? Alguns morreram, muitos morreram, cumprindo um mandamento do Senhor, cumprindo uma ordem do Senhor de anunciar aquela palavra, que muitas vezes era uma palavra de juízo para aquela nação, para aquele povo, e que morreram por isso, abandonaram tudo. No capítulo 11 de Hebreus, coloca esses homens em uma galeria de heróis. Hebreus capítulo 11, para aqueles que creem na palavra do Senhor, entendem essa relação de homens como uma galeria de heróis, mas não segundo o padrão desse mundo. Hebreus 11 diz que esses homens, que o mundo não era digno desses homens. E o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o reino de Deus tem um padrão, que esse padrão é Jesus, que abriu mão da sua glória, se esvaziou, sendo Deus, assumiu a forma de servo, assumindo a forma de homem, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é o padrão do reino de Deus. No padrão do reino de Deus, a cruz vem primeiro, depois vem a coroa. No padrão do mundo vem a coroa, sem cruz. Só que a coroa sem cruz, ela traz perdição. A coroa depois da cruz traz salvação, traz vida eterna. Então é nesse sentido, é nesse padrão do reino de Deus que Enoque é uma referência para nós. Só que nós não temos muita coisa para falar de Enoque, a não ser o que a Bíblia diz, que Enoque andou com Deus. Quer ver um dos poucos textos que fala a respeito de Enoque? Está no livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, lá no final da Bíblia. Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos,
para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos eles os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque profetizou juízo contra os ímpios e suas práticas. Isso significa que ele não viveu num tempo simples, num tempo fácil, que ele viveu num tempo de iniquidade, num tempo de corrupção extrema, num tempo de descaso com a palavra de Deus e com o Deus que ele andava. Era descaso com a palavra e descaso com o próprio Deus. Significa que Enoque não andou como andavam as pessoas ao seu redor. Enquanto as pessoas andavam como bem queriam, Enoque andou com Deus. Enoque andou na contramão do seu tempo. E em Hebreus 11:5, fala assim que pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E de que maneira Enoque agradou a Deus? Enoque agradou a Deus vivendo pela fé. Vivendo pela fé. Como diz em Hebreus 11, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado. Mas antes da transladação, ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. O que é viver pela fé? É viver crendo que Deus existe e é galardoador. Ele recompensa, Ele abençoa aqueles que nele creem. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é viver aprendendo a depender do Senhor. Não depender da sua própria força. Não confiar na sua própria confiança. Mas é crer que Deus existe. E se Ele existe, Ele tem cuidado de nós. E porque Ele tem cuidado de nós, Ele sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. E Ele recompensa, Ele abençoa aqueles que nele creem. Na nossa visão, nós teríamos muitas perguntas para Enoque. Por exemplo, Enoque, você andou com Deus, e o que você fez? Quais foram os seus grandes feitos? O que você construiu, afinal de contas, Enoque? Só que a gente não pode responder, porque nós não temos histórias marcantes aqui na vida de Enoque, e nem que ele experimentou o benefício de andar com Deus. A única resposta é que andar com Deus já basta, pois Deus não é um meio onde conseguimos o que queremos. Deus tomou Enoque para si, significa que Deus é o resultado da maneira como nós vivemos. Nós cantamos aqui que nada se compara a Ti, Jesus, Tu és o centro de todas as coisas, é o centro de tudo que há. Quando alguém anda com Deus, isso já é suficiente, isso já basta. Qualquer expectativa diferente de andar com Deus pode ser frustrante. Andar com Deus é ter um coração livre, desapegado. Nós estamos numa época de muitas distrações, a vida nos proporciona muitas opções, muitas escolhas, e o grande objetivo das pessoas hoje é aproveitar o máximo de suas vidas, ter sucesso e ser sucesso. E diante disso, diante dos nossos dias, a gente precisa fazer uma pergunta para nós mesmos: aonde está o nosso coração? Nosso coração está em Deus? Ou nosso coração está nas coisas? A outra pergunta que a gente pode fazer é: nós temos andado com Deus todos os dias?
Essa é uma outra pergunta. Os nossos dias têm sido dias de falta de temor, falta de zelo pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Falta de temor a Deus. São dias de zombaria. E muitas vezes dias de distração. Fazemos e desfazemos coisas sem a consciência do temor de Deus, que nunca deveria se apartar de nossas vidas. Mas independentemente do que fazemos ou da situação que nos encontramos, sejam épocas de prosperidade, de escassez, de alegria, de tristeza, jamais podemos permitir que o temor do Senhor se afaste do nosso coração. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se afastar do temor do Senhor é o princípio da loucura, é o princípio da tolice. O que a gente sabe a respeito de Enoque? A Bíblia fala assim, basicamente, que ele profetizou a respeito do juízo de Deus de uma geração iníqua, de uma geração má, e a Bíblia fala que ele andou com Deus. E talvez fosse só isso que Deus quisesse falar a respeito dele. E se é só isso que Deus fala a respeito de Enoque, deixou registrado para nós, eu não creio que a palavra de Deus ela não tenha razão para isso, porque cada vírgula, cada tio, cada ponto, cada espaço, cada letra da palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é poder de Deus para nós. Enoque agradou a Deus e andou com Deus. São duas realidades interligadas: agradar a Deus e andar com Deus. No Antigo Testamento, muitos profetas falaram da importância de andar com Deus, porque isso é o desejo, a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Pode abrir. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Nós estamos abrindo alguns textos aqui que faz tempo que vocês não abrem, né? Amós, Miqueias. Miqueias 6, 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes, presta atenção, e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus, que nós andemos com Deus. Humildemente. Algumas pessoas querem fazer uma troca com Deus. Se Deus me abençoar, eu vou andar com Deus. Se Deus me der um emprego melhor, eu vou andar com Deus. Se Deus me der uma esposa, eu vou andar com Deus. Se Deus me der um marido, eu vou andar com Deus. Se Deus me der um carro, eu vou andar com Deus. Se Deus me der uma casa, então eu vou andar com Deus. Se Ele fizer o que eu quero, então eu vou andar com Deus. E quando a pessoa começa a se relacionar com Deus dessa maneira, sabe o que acontece? Acontece uma crise. Sabe por que acontece uma crise? Porque a Bíblia inteira fala que o nosso Deus, Ele é o Senhor. Ele não é o servo. Ele é o Senhor. E a palavra Senhor significa dono de todas as coisas, autoridade máxima, governo absoluto. Por isso vem uma crise.
Deus vai continuar sendo Deus. Vamos abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Tem uma música muito bonita sobre esse texto aqui. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Abacuque 3, 17 a 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como os das corça, e me farás andar sobre as minhas alturas. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os pés das corças, e me faz andar altaneiramente. Mesmo que eu não chegue aonde eu quero, Ele continua sendo meu Deus. Esse texto aqui, ele mostra para nós duas maneiras de vivermos. Uma maneira de viver é a maneira do ser. Se Deus me der, eu ando com Ele. Se Deus fizer, eu adoro a Deus. Se Deus me abençoar, eu vou caminhar com o Senhor. E a outra maneira é a maneira que está escrita aqui em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê uva, ainda que a oliveira não dê oliva, ainda que os campos não produzam um mantimento, ainda que não tenha ovelhas no campo, ainda que não haja mais gado nos currais, tem uma maneira de viver no ainda que, e tem uma maneira de viver no ser. A maneira de viver no ainda que é rendido à sua vontade. Dois estilos de vida: um que quer prender Deus na obrigação da sua palavra, querendo dar ordens e querendo obrigar a Deus a obedecer. Sabe o que significa? Significa aquilo que o Salmo 115 diz: o Deus deles tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pode tocar, tem pé, mas não pode andar. Esse estilo de vida transforma Deus num ídolo, onde a pessoa manipula e dá ordem a Ele. E sabe o que acontece? Salmo 115 diz assim: se tornem iguais a esse ídolo mudo, esse ídolo cego, esse ídolo surdo, esse ídolo que não toca, esse ídolo que não anda, aqueles que assim fazem, aqueles que o adoram dessa maneira. Outros acham que tudo está pronto, que não precisa fazer mais nada, pedir nada, e se transforma como se fosse num boneco, né? E a gente precisa aprender com a sabedoria de Abel. Lembra de Abel? Abel foi aquele que ofereceu um sacrifício a Deus, ofereceu uma oferta a Deus. Qual que era a oferta de Abel? Ele pegou os alimentos do campo,
e ofereceu a Deus. Quem deu a chuva no tempo certo? Quem deu o sol no tempo certo? Quem fez aquela planta florescer, germinar e dar um fruto? Foi Deus. E ele entendeu isso. E ele viveu debaixo da graça de Deus. Essa foi a sabedoria de Abel. Depender da graça de Deus. Caim foi lá e tentou oferecer uma oferta a Deus baseado no seu esforço. Perdão, inverti a história. Inverti a oferta. A oferta de Caim foi essa oferta que houve um esforço da colheita. Houve um sacrifício de plantar, de colher, ele cultivou um campo, foi lá e plantou. E Abel? Abel pegou um cordeiro. Não teve esforço nenhum dele, mudou a história, né? E entregou para o Senhor. E o cordeiro apontava para Cristo. Ele dependeu da graça de Deus. Ou nos tornamos filhos e andamos com Deus, dobramos o nosso joelho, falamos com Ele, clamamos a Ele, pedimos a Ele, temos confiança nele, nos relacionamos com Ele, amamos a Ele, não por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele pode dar, e então experimentamos do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua benignidade, do seu cuidado. Por isso que a palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja colocado diante de Deus, através de oração, súplica e ação de graça. Isso é depender do Senhor. Aprender a depender de Deus não é ficar sentado no sofá, esperando a morte chegar, viu? É derramar o coração diante de Deus. É andar com Deus, mas é agradar o coração de Deus. Deus não é um boneco, como aquela história do Salmo 115, e nós não somos bonecos, que dá para ficar sentado esperando assim, tudo parado. Por isso nós podemos nos relacionar com Deus, como um filho se relaciona com seu pai. Por isso a palavra diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. O perfeito aqui não é sem defeito. Defeito nós temos, e acho que vamos continuar tendo. Mas andar na minha presença e ser perfeito, o perfeito aqui é, anda na minha presença de maneira integral, completa. É se derramar, mesmo tendo um mundo de sonhos no teu coração, mas no final orando assim: seja feita a tua vontade. Vou contar uma história breve para vocês a respeito disso. Em 2001, a gente foi embora de Cascavel, uma situação muito inusitada, assim, alguns já sabem, já contei essa história várias vezes, né? Mas a gente foi embora e eu não queria ir embora, queria ficar, mas sabia que tinha que ir embora, sabe essas coisas assim? Porque eu tinha orado para Deus, Deus falou assim, e falei para Deus: Deus, se é da tua vontade, o Senhor me tire daqui de Cascavel. E Deus foi conduzindo e me tirou daqui. E é muito interessante esse processo, porque às vezes a gente sabe o que Deus quer, né? Mas não é fácil obedecer aquilo que Deus quer. E eu fiquei muito tempo assim, querendo voltar. Olha que loucura, né? Eu orei para ir, daí eu orava insistentemente para voltar, e eu não conseguia. Parece que quanto mais eu orava, mais longe eu ia. Primeiro eu fui para Pato Branco, depois fui para Curitiba, depois fui parar em Florianópolis. E é muito interessante porque o Marcos, que está aqui, eu trabalhava na indústria farmacêutica, e eu lembro assim que eu fazia um monte de contato com um monte de gente que eu conhecia muita gente na indústria, para eu tentar voltar, conseguir uma vaga aqui em Cascavel, e nunca dava certo. E eu lembro bem que eu estava em Concórdia, e eu tinha falado com o Marcos, eu tinha feito uma entrevista no laboratório, na Sanofi Aventis, no aeroporto em Curitiba. No intervalo de voo de um gerente lá, eu tinha feito entrevista com ele, um amigo do Marcos.
E o laboratório que o Marcos trabalhava tinha 2 vagas para Cascavel. Eu já tinha feito entrevista, eu conhecia o gerente, eu conhecia o Marcos, que era um dos gerentes, e conhecia o outro gerente também. E fiz a entrevista com 2 vagas e falei assim, agora vai. Era um bom emprego, era um bom salário e era voltar para Cascavel. Eu falei assim, agora não tem nada que impeça. Não tem nada que impeça. E eu lembro que o Marcos me ligou de noite e falou, ó, me chama de Neguinho, né? Neguinho, é o seguinte, o gerente gostou de você e tal, e assim, amanhã eles vão te ligar para confirmar com você, e eu eufórico, eu no quarto do hotel, eu sou meio agitado, né? E eu fiquei andando de um lado para o outro, assim, no quarto do hotel, e orando, e agradecendo a Deus e tal, e aquela euforia, e aí eu resolvi lembrar de que eu não sou dono da minha vida, mas o Senhor, Ele é dono da minha vida. E aí eu orei, Senhor, essa é a minha vontade, mas qual que é a tua vontade? E aí eu fiz uma oração perigosa, orei assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso foi numa quinta-feira à noite. Sexta-feira, 8 horas da manhã, eu recebi uma ligação. Eu trabalhava na Bayer Farmacêutica. O gerente nacional de vendas da Bayer me ligou. No outro dia. Lembra que no outro dia era o dia que a Sanofi Aventis ia me ligar. Antes da Sanofi Aventis me ligar, o gerente nacional da Bayer me ligou e falou assim, ô Sônia, você está onde? Eu falei, estou em Concórdia. É o seguinte, fecha a conta aí no seu hotel e vem para Curitiba que você foi promovido. Você vai mudar para Curitiba e vai assumir uma gerência em Curitiba. Quando a gente acha que não vai mudar, tudo muda. Tudo muda. Se derramar, mesmo tendo um mundo de sonhos no seu coração, mas no final orando assim, que seja feita a sua vontade. Deus não nos impede de sonhar, mas tem uma oração que mostra o padrão de Deus. Pai nosso que estás nos céus, né? Significa que Deus estando nos céus, Ele tem uma visão muito mais alta, mais elevada, mais sublime que a nossa. Por isso que a nossa oração é assim, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade do Senhor, ela sempre é boa, agradável e perfeita. Dessa maneira, a gente consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas é interessante que o mesmo texto em Romanos que fala isso, Romanos 12, ele diz que para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, nós precisamos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Isso é exatamente dizer assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. A minha vontade agora deixa de prevalecer. E diz assim, que apresentar nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. O que é um culto racional? Culto racional é um culto que a gente sabe o que está fazendo. Você sabe por que você levanta a mão, você sabe por que você ora, você sabe por que você canta, você sabe por que você adora. Isso é um culto racional. Esse é o culto hoje. O culto do Antigo Testamento, o culto racional, era o seguinte: todos os cultos, quando se levava uma pombinha, uma ovelha, né, um animal para ser sacrificado, como é que esse animal era posto no altar? Amarrado. Por quê? Porque se você soltasse, ele pinote do altar, não era? Agora, o culto racional é apresentar o seu corpo por sacrifício vivo. É você subir no altar,
sem estar amarrado, sem espernear, entendendo que você é a oferta. Que seja feita a tua vontade. Esse é um culto racional. Esse é um culto de entrega. É oferecer por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se conformar com este século, mas ser transformado pela renovação da vossa mente. Por que não se transformar, não se conformar com esse século? É não assumir a forma. Lembra que eu falei de um padrão desse mundo e um padrão do reino de Deus? O padrão desse mundo é um sucesso, é ter sucesso e ser sucesso. O padrão do reino de Deus é seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E sabe por que a gente tem que agir assim? Porque se a gente sair da vontade de Deus e quiser fazer somente a nossa vontade, nós precisamos estar prontos para as sequelas. E algumas delas podem durar muito tempo para ser curada. Por isso que aquele texto que eu comecei falando diz assim: poderão dois andar juntos e não concordarem? Ou seja, como é que a gente pode andar com Deus se está indo em direção oposta? É impossível, né? Assim, andar com Deus implica em seguirmos na mesma direção, estarmos ombro a ombro, do mesmo lado. E a vida de Enoque nos intriga por vários motivos. Além de ter andado com Deus, ele não conheceu a morte, pois foi tomado pelo Senhor. E a Bíblia fala de dois homens, né? Enoque e Elias, que não experimentaram a morte. Mas o que esses homens tinham de tão especial que os qualificaram para participar de um grupo tão seleto de pessoas que não vivenciaram a morte? Eles são de fato homens especiais. É por isso que a gente precisa aprender sobre a vida deles. Quando a gente olha para Gênesis, a gente vai olhar lá uma galeria de homens, né, que viveram e morreram. Lá no capítulo 5 diz assim: foram os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Foram os dias de Sete, 912 anos e morreu. Foram os dias de Eno, 905 anos e morreu. Foram todos os dias de Cainã, 910 anos e morreu. Foram todos os dias de Malael, 895 anos e morreu. Foram todos os dias de Jered, 962 anos e morreu. São 6 gerações após Adão. O único que não nasceu, mas foi criado por Deus, né? Mas ainda assim morreu. Mas de repente aparece alguém que quebra essa sequência de mortes. Enoque. Andar com Deus é experimentar o sobrenatural. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Ele não foi achado. Procuraram e não o encontraram. Eu quero encerrar essa palavra dizendo assim, que da mesma forma, um dia o mundo irá procurar a igreja, e não encontrará mais, porque essa igreja vai se encontrar com o seu Senhor. Antes de ser transladado, ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Enoque era um homem de testemunho, que andava com Deus. E eu creio que assim vai ser a igreja dos últimos dias. Vai ser uma igreja de testemunho, que vai andar com Deus. Jesus vai voltar para uma igreja que anda diariamente com Ele, lado a lado, ombro a ombro. E eu quero encerrar falando de 4 características, bem rapidamente, o restante dessa palavra para ficar para um outro dia, a respeito da vida de Enoque. Características desse homem que andou com Deus. E a gente precisa aprender essas características para também andar com Deus. Ter uma vida de fé. A palavra diz assim que Enoque, pela fé, andou com Deus. E sabe como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela tem duas características. Uma característica da palavra de Deus é judicial, e a outra é orgânica. Como que é a característica judicial da palavra de Deus? A característica judicial da palavra de Deus, ela nos revela de maneira objetiva aquilo que Deus quer. Por exemplo, livro de Efésios, quando fala lá, aquele que roubava, não roube mais. A característica judicial desse texto da palavra é a palavra logos, né, que tem essa característica de doutrina. Ou seja, não roube mais. Tem alguma dúvida a respeito da vontade de Deus nesse texto? Não, né? É uma doutrina que estabelece assim, não faça. Essa é a característica judicial. E qual que é a característica orgânica da palavra de Deus? É o restante desse texto, que diz assim: aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe para que tenha como repartir, ou com quem repartir. Essa é a característica orgânica, é a palavra rema. Nós temos as duas expressões, o logos e o rema. O logos é a doutrina, o judicial. O rema é o orgânico, é a palavra viva. E sabe como é que a gente recebe a palavra viva no nosso coração? É insistindo na doutrina, é insistindo em ler a palavra, até que ela se transforme em nosso coração uma palavra rema. Até que a gente deixe de praticar o não roubar apenas por uma lei, e passe a praticar o não roubar por uma palavra que entrou no nosso coração de tal maneira que se tornou viva dentro de nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se a gente lembrar, Enoque não tinha a palavra escrita, mas ele tinha a palavra viva. E a palavra viva produz vida. A outra característica de Enoque, a primeira é uma vida de fé. A segunda, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Tamanha era a intimidade de Enoque com Deus, que Deus o tomou para si. Se Enoque fosse o chato de galocha, eu duvido que Deus ia querer tomá-lo para si, porque ninguém quer nenhum xarope do lado. Mas Enoque era um homem de relacionamento, de comunhão, de intimidade com Deus, e por isso Deus o tomou para si. Era um homem de fé, era um homem que temia Deus. É esse tipo de pessoa que Deus quer ao seu lado. Imagina que a gente que é cheio de imperfeição, a gente quer gente de fé, a gente quer gente de comunhão, a gente quer ter intimidade com as pessoas. Imagina Deus. A terceira característica era uma vida de fidelidade. Lembra o texto que eu falei que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém? Quer dizer que até os 65 anos ele não andava com Deus. Mas a Bíblia fala que ele viveu 365 anos. Depois que nasceu Matusalém, a Bíblia fala assim: depois que nasceu Matusalém, Enoque andou com Deus. Sabe o que é isso? Fidelidade. Andou 300 anos com o Senhor. Não foi 365 dias, não foram 30 dias, foram 300 anos. E a última característica é uma vida de frutificação. O que é uma vida de frutificação? É viver de acordo com o chamado de Deus para a vida dele. A gente leu uma palavra lá em Judas que fala assim que Enoque profetizou a respeito do juízo de Deus para uma geração corrompida. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é uma vida de fé, uma vida de comunhão, uma vida de fidelidade a Deus e uma vida de frutificação. É viver de acordo com o chamado de Deus para você. Amém? Eu quero encerrar aqui. Outro dia, se os pastores me deixarem, eu prego sobre esses 4 pontos aqui.
Mas hoje não vai dar tempo, senão vocês vão enjoar de mim. Amém? Eu quero orar. Quero orar para que a gente possa andar com Deus como Enoque andou. Agradar o coração de Deus como Enoque agradou. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que a Tua palavra não seja apenas uma doutrina e que nós obedeçamos por obrigação, mas para que a Tua palavra seja uma palavra rema, viva, que vem do Teu coração para dentro de nós, e que essa palavra produza fé no nosso coração, e que essa fé nos habilite, nos capacite a andar com o Senhor, a agradar Teu coração, que essa fé nos habilite a viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, uma vida de fidelidade a Deus, que essa fé nos habilite a caminhar com o Senhor também numa vida de frutificação, desempenhando o chamado para o qual o Senhor nos chamou, o desígnio de Deus para nós. Pai, eu quero em nome de Jesus, que essa palavra se torne viva no coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Que essa palavra se torne uma palavra rema em seus corações, que a gente possa andar com Deus e agradar o coração de Deus. E eu quero te louvar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém.